Se você olhar países como Estados Unidos, um feedback, por exemplo, é dado de uma forma muito mais direta, não existe assim tanta preocupação de você virar para alguém e falar, olha, você não está fazendo o seu trabalho. E isso às vezes é feito inclusive na frente de outras pessoas. Eu tive uma oportunidade uma vez, eu estava na fila de imigração ali no aeroporto de Miami, e um dos oficiais ali que ficava lá na casinha lá de vidro, ele estava verificando os documentos das pessoas e ele estava vendo que os documentos estavam errados. E ele já tinha alertado uma das outras oficiais de que ela tinha que ver o documento, conferir o documento antes da pessoa ir lá para a casinha dele lá, né? E ele olhou uma primeira, estava errado, olhou uma segunda, estava errado. Quando ele pegou o terceiro documento errado, ele, com muita calma, falou para a pessoa, espera um minutinho, saiu de lá, foi até a fila e ele começou a verificar o documento das pessoas na fila. Nisso, essa outra oficial veio correndo até ele e falou, não, isso aí sou eu que tenho que fazer. E ele virou para ela e falou, e apontando o dedo para ela, falou assim, você não está fazendo o seu trabalho, eu preciso que você faça o seu trabalho. E eu olhei aquilo e falei, caramba, né? E agora, né? E ela olhou para ele e falou assim, você tem razão, eu tenho que fazer meu trabalho, você pode ir lá que eu vou fazer isso aqui. E ela começou a ver os documentos. Eu olhei aquilo e falei, puxa, isso só nos Estados Unidos para acontecer, né? Porque se aquilo fosse feito no Brasil, primeiro, a fila inteira ia estar defendendo aquela oficial, o pessoal ia falar, deixa disso, também não é assim que fala, tudo. Então, existe uma diferença cultural muito grande e realmente, assim, é muito mais fácil numa cultura como essa, em que você pode dizer para a pessoa claramente, olha, você não está fazendo o seu trabalho, comece a fazer o seu trabalho, é evidente que isso dá produtividade, é evidente que isso aí faz as pessoas estarem alinhadas e você tem uma conversa que, de certo modo, é muito mais pragmática em relação às coisas. Infelizmente, no Brasil, a gente precisa tomar todos esses cuidados e tudo mais, em função das questões culturais, uma vez que o brasileiro tem uma preocupação muito grande com a amistosidade, no trabalho todo mundo tem que tratar bem e tal, e às vezes isso passa certos limites, tanto é que isso acaba atrapalhando muitas vezes a produtividade e mesmo o resultado em certas situações. Então, a cultura afeta, a forma de falar afeta, e você tem que tomar cuidado em cada uma das situações para que você não, de repente, não esteja ferindo alguém que não tem o mesmo jeito que o nosso. Para você ter uma ideia, em Angola, os trabalhadores não falam não para os seus chefes. Então você imagine um executivo virando para um trabalhador em Angola dizendo assim, já está pronto o trabalho? E o trabalho não está pronto. Como é que esse cara vai responder? Quer dizer, ele vai ter muita dificuldade, o executivo vai ficar irritado com ele, porque ele não está falando a verdade, e ele não percebe que essas diferenças culturais, elas não têm feedback que dê jeito. Você precisa se adaptar a essas diferenças para poder orientar a pessoa de como que ela se desenvolve para fazer aquilo que precisa. Então, a cultura tem que ser levada em conta, aliás, não só no feedback, mas em todo o processo de liderança. Cultura organizacional é um tema extremamente estudado, então você tem autores que mostram essas diferenças culturais e como elas impactam a forma como você deve liderar essas pessoas para conseguir construir um time, um grupo de pessoas que realmente possa contribuir com a organização, evidentemente com a estratégia da organização. Aliás, a estratégia ela não tem como funcionar se a cultura da organização não estiver apoiando. Então, se um dado instante a cultura não apoiar a estratégia, o que prevalece é a cultura, não é a estratégia. E não tenha dúvida que o feedback é um elemento fundamental para você orientar as pessoas, orientar a cultura da organização como um todo.